Sendo filho do rei dos piratas e um possível sucessor de seu pai, Portigas de Ace é filho de nada mais nada menos que Portigas de Rouge e Gold Roger, além de ser irmão mais velho de Monkey D. Luffy e Sabo. Sendo o primeiro irmão de Luffy a ser introduzido na história, Ace conquistou o coração de muitos fãs até o dia de hoje, e muitos ainda consideram a sua morte um erro por parte de Ichiro Oda, o criador de One Piece. Mesmo depois de morto, Ace ainda é lembrado na história e nas memórias do Luffy, ou por parte de flashbacks, como aconteceu em um ano, ou por parte de sua grande amiga Yamato, que ouviu falar tanto do Luffy que mesmo depois do Ace ter morrido, ela ficou esperando pelo irmão mais novo dele, o qual ajudou a salvar o país de Wano. Mas vamos lá, se você gosta do Ace, então vem comigo que eu vou te contar tudo sobre ele. Pessoal, antes de contar aqui pra vocês quem é o Ace, da onde ele veio, da onde surgiu, quem ele é, eu peço pra vocês se inscrevam aqui no canal. Eu tenho trazido vídeos de review de One Piece, review de Jujutsu Kaisen. Tenho trazido muitos vídeos aqui no canal que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tem o Saque Games, review de One Piece, curiosidades, tem diversas coisas. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do conteúdo do canal. Então me dê essa chance, curta, comentem, compartilhem, tá bom? E vamos voltar pro vídeo. O Ace, ele não teve grande participação em One Piece, já que ele mesmo morreu ali precocemente. Porém, sua participação é relevante até os dias atuais, conhecido por muitos como capitão da segunda divisão dos Piratas do Barba Branca, seu pai de consideração. Mas antes mesmo de se tornar parte da tripulação do Yonkou, Portigas era capitão dos piratas Spade. Porém, essa tripulação não durou muito, já que o Punho de Fogo encontrou com Barba Branca, homem ao qual ele enfrentou várias vezes até perceber que o Yonkou só queria o bem dele e que ele se tornasse mais um de seus filhos. Infelizmente, Ace morreu muito breve na obra, após Marshall de Tite tentar matar, né, na verdade, um dos seus companheiros de divisão. Então Ace jurou vingança contra o mesmo, porém isso foi um erro gravíssimo da parte do Ace, já que ele perdeu a luta e foi entregue para a marinha, qual marcou sua execução. Não apenas por ser um pirata, mas pela sua linhagem sanguínea, né? Ou seja, a linhagem ali do rei dos piratas que corriam em sua veia. Devido a isso, Ace foi preso em Pearl Down e logo levado para sua execução. Mas claro que não foi assim tão fácil, né? Já que a marinha teve que lidar com Luffy tentando salvar o seu irmão e também libertando muitas pessoas que estavam presas na prisão de Impel Down. Além disso, a marinha teve que juntar diversos marinheiros, vice-almirante, os 3 almirantes e os Chichibukais para enfrentar os piratas de Barba Branca. Isso só mostra a tamanha força que essa tripulação tinha. Claro que no meio da guerra, o Luffy se aliou ali com o Yonkou para derrotar a marinha e salvar o Ace. Mas o inevitável aconteceu. Depois de ser liberto, o até então almirante Akainu tentou matar o Luffy. E para não ver o seu irmão morto, Ace pulou na frente salvando seu irmão mais novo, o que causou um grande trauma em nosso protagonista. Com o passar do tempo, vamos descobrindo cada vez mais coisas sobre o Ace, como o fato de sua mãe, Portiga de Rouge, tentar salvar a vida de seu filho a todo custo. Não sabemos como, mas a mãe dele carregou o menino na barriga durante 15 meses, um feito inacreditável. Tudo isso para evitar que a marinha soubesse que o menino era filho do rei dos piratas, ou seja, de Gold Roger. E até que surgiu efeito, já que Garp, o vice-almirante da marinha e avô do Luffy, decidiu cuidar do menino a pedido de seu pai, então escondê-lo da marinha a todo custo. Porém, é óbvio que com a fama que o Ace vinha ganhando, uma hora ou outra o Punho de Fogo iria ser descoberto, e realmente isso aconteceu, já que na sua execução, o até então almirante de frota Sengoku revelou que o Punho de Fogo era filho legítimo de Gold Roger, e isso merecia sua morte. Bom, agora vamos falar então um pouquinho aqui das habilidades do Ace. Como filho do rei dos piratas, o Ace herdou os 3 tipos de Haki. E além disso, ele também é possuidor da Mera Mera no Mi, a fruta do fogo. Isso fez com que o Ace viesse ganhando grande destaque no meio da pirataria. Como comandante da segunda divisão dos Barba Branca, Ace tinha autoridade sobre os subordinados de menor escalão. Além disso, como um dos principais comandantes, ele era um dos piratas mais fortes, obviamente, e respeitado em todo o navio. Em um ponto, enquanto ainda era capitão dos piratas Spade, ele foi convocado, né, convidado ali a se tornar Shichibukai, mas ele recusou. Isso só mostra como o Ace era relevante ali, porque ele era um pirata novato
mas que os seus feitos eram tão grandes que já convidaram ele para ser Shichibukai, apesar dele ter recusado. Isso fez com que a recompensa dele aumentasse em mais 100 mil. Ace era forte o suficiente para ser reconhecido pelos Yongu, Shanks e Barba Negra, como o primeiro dizendo que ele ganhou seu lugar merecido como comandante da segunda divisão do Barba Branca, e o último desejando que Ace tivesse juntado a sua tripulação. Isso só enfatiza como seus próprios companheiros, ou seja, os próprios companheiros ali do Barba Negra na época, que hoje em dia são formidáveis, na época eles não eram nem de longe suficientemente fortes para combater com Ace, ou seja, ganhar de um Ace numa luta, né? Ou seja, a força deles naquela época não era equiparada. O Ace conseguiria vencê-los facilmente. E vamos lá. O poder do Ace sempre foi grande. Mesmo antes de ter a sua fruta, o Luffy já possuindo a dele, o nosso protagonista nunca conseguiu derrotar o seu irmão, mesmo que ele tenha recebido o mesmo treinamento por parte do Garp. Ou seja, o Luffy com a sua fruta e o Ace sem nada, ainda assim o Ace era capaz de ganhar do Luffy. O Luffy mesmo já falou que o Ace nunca perdeu uma luta para ele. O Ace sempre ganhava tudo. E de acordo com Sengoku, o Ace tinha um potencial especialmente imenso, com a própria tripulação dele notando que ele ficava cada vez mais forte em cada luta que ele tivesse. O Sengoku até descreveu que foi rápida a ascensão do Ace e a fama que fez o governo mundial perceber que ele era o filho de Roger. Ele continuou dizendo que com o tempo Ace poderia se tornar o próximo rei dos piratas. Isso era a razão mais importante pela qual o governo mundial estava disposto a iniciar uma guerra contra o Barba Branca. Então era basicamente simplesmente porque o Ace era filho do Roger, né? Vamos lá. Ele também tinha conhecimento sobre navegação, pois foi visto algumas vezes usando o log pose em seu pulso esquerdo enquanto viajava de uma ilha a outra buscando tanto o Luffy como o Barba Negra, né? Então isso só mostra pra gente que ele também tinha ali conhecimentos de navegação, assim como a Nami tem. Não sabemos o nível das suas habilidades, mas creio que eram grandiosas, né? Ace comeu a Mera Mera no Mi, uma Akuma no Mi do tipo Logia, que permitiu criar, controlar e transformar o seu corpo em fogo. Ele poderia criar e liberar grandes quantidades de chamas para danos em larga escala, né? Bem como utilizar pequenos ataques precisos. Mais tarde, após sua morte, foi revelado que o Punhos de Fogo de Ace tinha o poder de aniquilar cidades inteiras, ou seja, o Ace conseguiria aniquilar cidades inteiras facilmente. Suas chamas foram usadas principalmente para uma grande variedade de ataque. Ele poderia disparar balas e lanças de fogo, liberar canhões de chamas poderosos, desencadear ondas maciças de fogo e criar bolas de chama. Tanto uma única grande para destruição de larga escala, quanto várias pequenas que poderiam explodir. Sua técnica de assinatura foi transformar seu punho em fogo e enviá-lo para frente à medida que aumentava muito de tamanho, e por isso ele ganhou a alcunha de Ace Punhos de Fogo. E claro, né, que o haki do Ace, obviamente, o haki ali que o Ace tinha, foi descrito tanto por Shanks como Ben Beckman como sendo de natureza ardente, ao ponto de a própria presença dele ser capaz de parar nevascas em uma ilha, enquanto ele estivesse lá. Foi o caso que aconteceu com a ilha de Drum, a ilha ali do Chopper, né? Que não nevou e que sempre nevava o ano todo, mas que não nevou enquanto o Ace estava lá. Tamanho era a ardência, o calor ali no corpo do Ace devido à sua fruta. Agora me diz aí, você sabia tudo isso sobre o Ace? Faltou alguma coisa? Se faltou, me conta aqui nos comentários. Se vocês não sabiam tudo isso, também me conta aqui nos comentários. E esse foi o vídeo de hoje, galerinha. Bye, bye!